Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim! Não se esqueça de deixar o like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada e não se esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito, ok? Vamos para os relatos de hoje e o primeiro é este daqui, a Casa de Madeira. Casa assombrada? Vamos ver. Olá, Ana, olá, assombrados. Escrevendo outro relato, eu resolvi enviar mais alguns para aproveitar o pique. Conversando com a minha mãe sobre histórias da nossa família, resolvi enviar a você. Essa história se passou com uma amiga nossa. Vamos ao relato, os nomes estão trocados. Bom, em 2014, a nossa querida amiga Camila resolveu alugar uma chácara na área rural da cidade para comemorar o batizado de sua filha. Chamou sua família e a família de seu marido, Davi. Como ambas as famílias eram grandes, alugaram esse lugar que era bem espaçoso, com 5 quartos e tal. A casa é antiga, toda feita em madeira. Enfim, chegou o dia da festa, passariam o final de semana lá, todos se acomodaram e apesar da casa ser espaçosa, algumas pessoas se instalaram na sala e outras em barracas no quintal. Chegaram e começaram a tirar os seus pertences dos carros e guardá-los na casa. Camila tirou uma foto com sua mãe, com a casa ao fundo, antes de entrarem. Lembrem-se deste detalhe. O dia passou tranquilo, todo mundo comemorando e aproveitando a festa. No fim daquele sábado, todos se recolheram para dormir. Camila estava com a sua bebê no quarto, no andar de cima da casa. Enquanto ninava a criança, percebeu diversos marimbondos voando dentro do quarto. Apareceram do nada. Ela ficou estarrecida, já que antes de arrumar os seus pertences, havia verificado todo o quarto para se certificar de que estava tudo seguro e livre de insetos ou qualquer animal perigoso. A bebê chorava alto a essa altura. Ela então tentou abrir a porta, mas estava trancada. Ela chamou pelo seu marido que estava no banheiro ao lado. O Davi tentou abrir a porta, mas essa porta só abriu quando ele arrombou. Desceram a escada em direção à sala. Tamanha foi a surpresa quando viram que todos ali estavam com um ar de medo e insegurança. Camila contou o que havia acontecido e todo mundo ficou calado. Durante toda a noite era possível ouvir passos, ouvir risadas e cochichos no andar de cima da casa. Bom, a noite passou e ao amanhecer, as pessoas que ficaram nas barracas no quintal entraram rindo e perguntaram: "Poxa, pessoal, quase não dormimos essa noite. Conseguiram nos assustar, viu?" E ninguém entendeu nada. E eles seguiram falando: "De dentro das barracas nós escutamos alguém correndo e passando as unhas na lona. Olha, ficamos com medo, mas imaginamos que foram vocês, né?" Então. Camila então disse que ninguém havia saído da casa aquela noite. Comentaram os ocorridos quando a prima de Camila, Beatriz, contou o que aconteceu na sala aquela noite. Comentaram, os ocorridos até que ela contou o que aconteceu aquela noite. Disse que estavam todos acomodados em seus colchões, na sala, acredito, quando ela viu no pé da escada um ser magro e escuro, a pele com um aspecto de queimada, os encarando com um sorriso cheio de dentes amarelados e pontudos. Ela chamou a atenção de todo mundo ali e todo mundo viu a mesma coisa. Aquela pessoa, aquela coisa, se levantou lentamente e foi subindo as escadas em direção aos quartos do andar de cima, E alguns minutos depois, a Camila desceu com o bebê e o marido. Todos ficaram em choque com todo aquele ocorrido, Tentaram ficar para almoçar, mas estavam muito desconfortáveis e tensos ali. Decidiram ir embora. Quando a Camila foi devolver a chave à dona da casa, comentou assim o que havia acontecido e, para sua surpresa, a dona do lugar contou a ela que várias pessoas presenciaram coisas parecidas por lá e que isso a fez perder diversos hóspedes. Tentara fazer de tudo, benzer, purificar a casa, mas nada havia funcionado.
Camila foi para casa e, ao verificar as fotos que tinha tirado no local, observou que naquela foto que ela tirou com sua mãe, era possível ver ao fundo, na janela da casa, uma pessoa parada observando a todos. Ninguém havia entrado na casa quando aquela foto foi tirada. Ana, quando eu era criança, chegamos a alugar essa mesma casa para uma outra comemoração. Sempre que apagavam a luz da cozinha, ela aparecia acesa instantes depois. E aí, o que acham? Essa história nos intriga e nos causa um certo desconforto até hoje. Há coisas que não sabemos explicar e o não saber nos traz medo, não é? Quem sabe um dia todos entenderemos os mistérios do pós-vida. Espero que tenham gostado do relato. Fiquem com Deus. Um beijo pra você, muito obrigada. É o que eu falo, por enquanto é sobrenatural, mas um dia tenho certeza que isso vai ser natural, né? Que a gente vai entender tudo, é por causa disso, né? Então, provavelmente, sei lá, né? Ele tinha um aspecto de queimado. Será? Ele subiu as escadas e ele trancou aquela porta? Será? Aquilo é uma entidade que foi evocada ali, sei lá por quem, sei lá quando, ou aquilo é um espírito, talvez antigo, que tenha morrido, sei lá, por ali, de alguma forma. Por que ele trancou o quarto? Ele não tinha um aspecto muito amigável, então talvez uma pessoa que não foi tão gente boa assim, né, em algum momento da vida, e depois, olha, não sei, ou um espírito revoltado que, né, sei lá, mas tem alguma coisa aí, né, naquela casa. Benzer, não sei o que, não adiantou. Então a abordagem ali tem que ser diferente. Tem que entender o que é que tá acontecendo, por que que aquela assombração tá ali, no seu, né, pra ver o que jeito que tem que abordar aquilo lá. Mas que deve ter alguma coisa lá. Ainda se não foi feito nada, deve estar lá. De quando? 2014? Será que ainda tá lá? Ah, mas é isso, é assombrado. Agora por quê? Não sabemos. Vamos para o próximo relato, que é Sonho, Projeção Astral ou Sete Além. Oi, Ana, Matheus e Assombrados, me chamo Lua. Faz tempo que venho pensando em escrever relatos para mandar pro canal, mas confesso que tenho aquela preguiça de escrever e sempre deixo para depois. Mas hoje estou aqui decidida a mandar o primeiro relato de muitos. Desde muito criança eu tenho sensibilidade ao sobrenatural. Minha mãe e a minha avó sempre falam que eu era uma criança medrosa e que eu sempre relatava a elas as coisas que eu via. Era comum eu ver uma mulher de vestes semelhantes à de hospital e um homem de capa preta. Mas isso aí é história para um outro relato. Hoje eu vou focar em um fato ocorrido nessa primeira semana de setembro de 2022. Fato este que não é novidade para mim. Já venho passando por isso há muito tempo. Mas vamos lá. Era mais uma noite normal, como todas as outras. Eu dormi normalmente. E como acontece com todo mundo, eu acordei. E pensando que já era de manhã, visto que eu ouvi a voz da minha irmã e do meu pai no corredor à frente do meu quarto. Eu me levantei e segui em direção à porta do meu quarto para abrir e sair. Mas ao abrir a porta do meu quarto, eu percebi que eu não estava nesse mundo. Ana, não é a primeira vez que isso acontece. Então eu sei quando eu não tô nesse mundo natural aqui. O clima do outro lado é diferente, sabe? Tudo é escuro. E por mais que eu acenda a luz, tudo permanece escuro. É tipo aquele filtro sépia de câmera de celular. Eu sei. Então, sabendo que eu estava do outro lado, eu voltei pro quarto para deitar e esperar acordar de verdade, quase como um sonho lúcido, não é? Para quem não tem a consciência de que tá num outro mundo, considera, acredito, como um sonho lúcido. Eu já pensei nisso tantas vezes que eu falei, eu sonhei, sabia que tava sonhando, mas hoje eu penso que eu acho que não tava sonhando, não. Eu tava em outro lugar mesmo, sei lá. Né, no astral, sei lá, assim, outra dimensão. Mas vamos continuar aqui. Então, e eu sabendo disso,
Voltei pro quarto para deitar e esperar acordar de verdade. Só que eu não estava conseguindo voltar. Eu fechava os olhos, esperava e quando abria eu continuava lá. Já revoltada, eu disse: tá repreendido em nome de Jesus. E assim como num passe de mágica, eu voltei. Olhei a hora no celular e ainda era 3:30 da madrugada. E aí eu voltei a dormir. Esses eventos acontecem de forma aleatória. Eu não controlo quando eu vou ou quando eu volto. Teve uma outra vez que aconteceu e eu estava dormindo de tarde e acordei normalmente e segui em direção ao quintal para sentar ali na área lá de trás da casa para pegar aquele ventinho gostoso da tarde. Quando chego no quintal, percebo que não estava neste mundo. Ana do céu, eu dei uma carreira muito grande para dentro de casa, entrei no quarto e fiquei por lá mesmo. Eu tenho medo de ir muito longe quando isso acontece. Medo ainda mais de ver coisas indesejadas, porque já aconteceu de eu passar para esse mundo aí e ver vários demônios correndo. Eu achei incrível porque eles não me viam, ou se viam não demonstravam interesse também. Uma curiosidade desse mundo é que sempre que eu passo para o outro lado, a tela do celular fica escura. É como se estivesse descarregando ou algo do tipo. Quando eu acendo a lâmpada, ela fica do mesmo jeito. Uma outra curiosidade é que logo no início, nas primeiras experiências, tudo começava com uma paralisia do sono. Eu acordava paralisada e acontecia tudo aquilo típico de paralisia do sono. E de tanto ter paralisia do sono, eu já não tinha mais medo. Eu só deixava rolar. E antes mesmo de ter a paralisia, eu já sabia que eu ia ter. Acontecia da seguinte forma. Eu fechava os olhos e ao longe ouvia um zumbido. Esse barulho ia se aproximando e ficando cada vez mais alto. Quando chegava perto de mim, eu sentia o exato momento em que eu entrava para o outro mundo. Olha, é incrível e é difícil de explicar. E como se acontecesse, é como se acontecesse um boom. E de repente eu estava paralisada, já com a visão do mundo espiritual. No decorrer dessas experiências, eu conseguia aos poucos ir me mexendo, a ponto de conseguir me levantar, mesmo com dificuldade. Eu andava até a porta para abrir e ver o que é que tinha. Foi quando eu vi os demônios. E depois eu voltava para a cama. Hoje em dia eu já pulo essa parte da paralisia. Eu já acordo do outro lado, me locomovendo normalmente, de certa forma presa, sem saber como voltar. Ana, a cada experiência que tenho, mais o medo passa. Quem sabe eu não dou uma explorada na próxima vez que isso acontecer, para ver o que mais tem por ali, entende? Mas ainda tenho receio de ir longe e não conseguir voltar. O que vocês acham, Ana e Assombrados? É sete além? Ou só sonhos? Se for só sonho, meu cérebro tá de parabéns por fazer tudo parecer tão real. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ler o meu relato. Em breve mando mais. Um beijo pra você. Muito obrigada. Então, será que isso é só sonho? Eu não acredito que esse tipo de experiência seja só um sonho, né? Uma criação da nossa mente e tal. Eu acredito que tem algo a mais por aí quando a gente tem a consciência, ainda mais ela falando desse negócio da paralisia. Sempre que, quando eu tinha paralisia, eu também imediatamente já sentia que o clima ali já estava diferente. Eu falei, vai aparecer alguma coisa, meu Deus, saia dessa paralisia logo. Porque é a sensação de que ali, ó, tá ali já, vou ver, sabe? E esse boom que ela falou, uma vez eu senti também, eu nem tava dormindo. E aí deu um que nem foi um estouro, esse zumbido que ela fala, mas deu um estouro assim, igual quando poste de luz estoura, aquela estouro elétrico num poste da rua, pá! E aí fez um tom, fez assim, e nisso, no estouro eu paralisei. Paralisei, mas não tava dormindo ainda. Só que aí já veio aquele climão, falou, ô Laia, vai aparecer alguma coisa agora? Já tô sentindo, aí eu me acalmei, me concentrei, comecei a tentar mexer a língua apenas. E aí consegui mexer a língua, aí comecei a mexer o dedinho e aí eu consegui sair da paralisia. Mas aí toda vez que o sono meio que vinha, a sensação é que, sei lá, eu ia voar, eu ia flutuar, sair do corpo,
dava um negócio assim, aí eu tinha medo de sair de novo, ou ter a paralisia de novo, e sentir que tinha alguma coisa ali de novo. Aí eu voltava assim, falava, não posso dormir. Fiquei assim, gente do céu. Então, isso que ela tá falando, eu tô entendendo, porque eu acho que já passei por coisa parecida. Agora, esse negócio de você, tipo, já acordar num outro lugar, ou no mesmo lugar, só que parece que é outro. Já imediatamente assim, não. Mas eu sei do que ela tá falando, né? Se alguém já passou por experiência parecida, conta aqui pra gente. Vamos pro próximo relato? Vamos! Deixa eu só ver se eu anotei. Que eu já li esse aqui. Anotei. Próximo. Não tem título. É uma moça que nos conta. Aos meus 20 anos, a minha mediunidade deu uma aflorada e eu comecei a sofrer com isso. Eu não dormia mais, pois sempre que estava tentando dormir, alguém gritava no meu ouvido. Mas gente, falou, vai encher o saco de outro que eu preciso dormir, meu Deus. Ou puxava os dedos dos meus pés. Eu tenho problema em dormir com claridade, sabe? Então sempre coloquei um pano nos meus olhos para dormir melhor. E quando eu tentava dormir, eu via clarões, como se fossem flashes de câmeras nos meus olhos. Eu senti por várias vezes alguém sentar na minha cama, pertinho de mim, sabe? Uma vez sentou ali 2 pessoas, pois eu senti o colchão afundar perto das minhas costas e outro perto dos meus pés. Mas até aí tudo bem. Algumas vezes eu sentia como se alguns deles me beijassem no rosto. Outros me batiam, puxavam os meus cabelos. Mas que povo invasivo, né? Eu já levei até murros na cabeça. E cansada de tudo isso, comecei a dormir na sala para ver se melhorava. Mas foi em vão. Durante a madrugada eu sentia que estavam passando por debaixo da minha rede. Outras vezes senti os punhos da rede se mexerem, como se alguém alto tivesse passado os punhos e batesse nos ombros da pessoa, sabe? Então, acabava que eu não conseguia dormir. Eu acordava exausta, né? Não dormia de noite direito. Quando, enfim, conseguia dormir, sempre tinha pesadelos. Ou então sonhos vívidos. E aí eu comecei a sonhar com entidades de matriz africana. Uma vez sonhei que o marido da minha avó construía uma casa em uma montanha de areia. E eu avisava que a casa ia cair. Tipo, literalmente, ó, a casa vai cair. Minha mãe vinha até mim e me pedia para eu falar com os seres do outro lado, pois alguém havia atentado contra a vida do meu irmão. E ela queria respostas, e assim eu fazia. No sonho, ela me dava um monte de velas pequenininhas coloridas, eu fazia as perguntas e as velas caíam no chão. E ela lia o que aquilo significava, como se fosse búzios, sabe? Um oráculo. Até que quando ela tinha as respostas que ela queria, ela me dava um tronco em formato de chapéu e dizia para eu pedir permissão para me retirar. E assim eu fazia. Colocava o chapéu na cabeça, pegava as velinhas e jogava para cima e pedia para me retirar. Quando eu jogava as velas, elas caíam todas em pé, em cima do tronco e todas acesas. E as 7 ou 9 entidades, não lembro mais a quantidade, desciam em espírito e se apresentavam a mim. E uma delas dizia para eu ter cuidado com o que eu desejava, pois tudo o que eu pedisse a mim seria dado. Gente do céu, eu até lembro do filme de terror, né, do Mestre dos Desejos, né, cuidado com o que você deseja. Aí você deseja o negócio, vem meio torto, né? Olha, um sonho bem significativo, né? Dá pra interpretar, dá pra pegar, assim, muito bem as coisas do sonho. E essas entidades e tudo mais. Gente, e esses espíritos que não deixavam ela em paz? Você tinha que trabalhar com eles, alguma coisa assim? Ou por conta da sua mediunidade aberta, chegava todo tipo de coisa em você, não havia proteção, assim, no início? Interessante. Se alguém tem uma história parecida, manda pra gente. Próximo relato: poltergeist na sala de aula.
Eu anotei? Eu sempre esqueço, gente. Fica no automático. Tá. Poltergeist na sala de aula. Olá, Anne assombrado. Sou a fulana, mas já sei que você vai me chamar de fulana. Eu tenho 23 anos, sou de São Paulo e acompanho o canal há alguns anos. E já até enviei um relato um bom tempo atrás. Bom, o relato que eu contei aconteceu com a minha mãe e com a minha tia. Então, hoje, eu vim contar um que aconteceu comigo. Esse relato aconteceu na época em que eu estava no ensino médio. Mais especificamente no 2º ano do ensino médio. Eu estava num período noturno, em uma escola estadual perto da minha casa. A escola é bem antiga. Eu não tenho certeza de quantos anos faz desde que ela foi fundada, mas os pais de algumas das pessoas que eu conheço estudaram lá assim desde criança. Então creio que ela seja meio velha, meio antiga. Em uma noite, na hora do intervalo, eu não queria ir para o refeitório. Eu não estava muito bem com as minhas amigas por causa de algumas fofocas que estavam rolando, por isso a maioria tinha virado a cara para mim. Essa parte tá mais para um relato de maledite. Então vamos pular. Bom, por conta dessas fofocas eu não quis descer. E 2 amigos meus, que aqui vou chamar de Léo e João, que eram mais leais e não acreditaram nas fofocas, ficaram junto comigo. Nós 3 então decidimos ficar na sala de aula até o intervalo acabar. Então ficamos lá sozinhos conversando, tava tudo bem normal, até que a porta da sala, que era daquelas de metal relativamente pesada, foi fechando sozinha, assim, bem devagar. Eu, particularmente, achei meio estranho. Não tava ventando naquela noite, mesmo que estivesse. Eu não acho que o vento que entrasse pela janela, que era daquele tipo vitrô, sabe, comum de escola, um vento passando por ali não ia conseguir fechar uma porta daquelas. Mas mesmo assim a gente não ligou muito e o Léo levantou e foi abrir a porta de novo. Em seguida, voltando para onde eu e o João estávamos, para voltar a conversar. Em seguida, voltando para onde João e eu estávamos para voltar a conversar. Bom, demorou um pouquinho e a porta fechou de novo. Dessa vez com um pouco mais de força que a anterior. Nós ficamos quietos na hora, achando a situação super estranha, mas sabe quando acontece uma coisa estranha, a gente fica tipo, bom, nada a ver, né? Não deve ser isso. Com certeza não é. Nós estávamos achando estranho, mas não estávamos levando realmente a sério. Então, de novo, o Léo levantou e foi abrir a porta. Dessa vez empurrando a primeira mesa da fileira, que ficava encostada na parede, na parede da porta, na frente da mesma, né? Colocou a mesa na porta para segurar. Ele mal tinha dado as costas para voltar para onde eu e o João estávamos e a porta fechou de novo. Agora batendo com força. A mesa que o Léo tinha encostado na frente da porta até caiu no chão. Na hora nós ficamos assim, né? Não passava nem Wi-Fi. O Léo foi começar a andar para abrir a porta de novo e a mesa que estava na frente da porta antes, que agora estava no chão, né? A mesa levantou sozinha. Ela levantou sozinha e foi para frente da porta fechada. E ainda ficou tipo meio que tremendo um pouquinho, como se alguém estivesse segurando ela contra a porta. No susto, o Léo saiu correndo para perto da gente, esbarrando nas mesas perto dele. E depois de tudo, a gente viu que ele chegou até a ficar com o braço roxo de ter batido em uma mesa. Mas na hora ninguém nem ligou para isso. A gente queria sair correndo daquela sala. Mas ninguém tinha coragem de chegar perto da porta de novo. Para nossa sorte, uma inspetora veio ver o que estava acontecendo, né? Por que estava aquela barulheira toda na sala? Ela ainda achou que a gente estava fazendo alguma coisa proibida na sala, porque a porta estava fechada, né? E tinha uma mesa na frente dela, tipo, estão querendo trancar a porta para fazer coisa errada. A gente nem se deu ao trabalho de explicar. Só saímos correndo pro refeitório. E depois desse dia, nós nunca mais quisemos ficar nas salas no intervalo. A gente não tinha nem coragem de chegar adiantado nas aulas para não ficar sozinho naquela sala. Sério. Olha, virou um trauma.
Bom, é isso. Eu peço desculpa se o relato ficou longo ou confuso. Eu gosto muito de escrever e sempre acabo me empolgando com detalhes. Muito obrigada por ler o meu relato. Um beijão pra você e pra família. Adoro vocês. Um beijo pra você. Muito obrigada. Gente, um poltergeist mesmo. Alguma coisa assim, né? Chegou a interferir, a mexer na porta primeiro. Depois, mais tensamente na mesa. Que levantou sozinha. Levantar uma coisa, ai, caiu sozinha. Mas levantar sozinha? E aí fica meio que tremendo assim. Tinha uma atividade ali, legal, hein? Que será que era? Por que queria fechar a porta? Né? Tava tenso ali o negócio. Vamos para o próximo relato. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Vamos para o próximo relato, que é Outro Eu. É isso? Ou A Outra Eu. Vamos ver. Oi, Aninha! Oi, assombrados! Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Eu sou a fulana e sei que vai me chamar de fulana. Já tive o prazer de ter todos os relatos que enviei lidos por você. Uhul! Fiquei super feliz e é tão bom compartilhar as nossas histórias com pessoas que não vão nos criticar e nem olhar pra gente como se fôssemos uns doidos varridos, né? Bom, quero compartilhar essa história porque eu gostaria que alguém me explicasse porque assim eu não faço ideia do que aconteceu. Foi interessante e assustador ao mesmo tempo. O relato não terá nomes e acho que será curto ou médio. Pode colocar um título porque eu não consegui pensar em nenhum. Tá aqui, ó, A Outra Eu. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, o canal merece. Eu escrevo este relato dia 31 de agosto de 2024. Nossa, é super recente. Vamos lá. O ocorrido foi comigo nesse ano aqui de 2024. Eu tava num dia comum, sem nada, anormal. Fui tomar um banho e ao sair do banheiro, eu me vi. Sim, eu me vi na minha frente. Como se eu me visse num espelho. Mas ele refletia uma outra eu. Muito melhor. Era outra de mim, porém bonita, bem vestida, jovial, semblante sereno, inicialmente, né? Eu consegui sentir, sim, sentir que era alguém com os sonhos realizados, com uma vida estável e tranquila, do tipo de pessoa que alcança o que almejou. O meu completo oposto, no caso, né? Eu tenho depressão, operei a coluna 2 vezes e sofro com dores horríveis. E por isso é difícil trabalhar. Tomo muitos remédios, estou muito acima do peso. A depressão acabou comigo, literalmente. Por isso eu digo que essa eu era o meu oposto. Bom, essa outra eu, como eu disse, era meu oposto, né? Eu, no caso ela, nos olhamos. Ana e Assombrados foi algo que deve ter durado, uma fração de segundo. Ela me olhou dos pés à cabeça com um semblante desapontado. Com um semblante desapontado. E estávamos tão ligadas que eu consegui sentir o que ela sentia. Consegui sentir seus pensamentos e consegui perceber dentro de mim a decepção que essa outra eu sentia ao me ver. Senhor, pude sentir o seu pensamento quando ela disse: "Você virou isso?" E desapareceu. Humilhada por eu mesma do lado de lá. Olha, nunca havia passado por isso. Por isso eu pergunto, quem era essa eu? Quem era essa pessoa? Como pude sentir em mim o sentimento dela? Por que ela apareceu e sumiu? E como ela, sendo o meu reflexo, estava tão bem? De onde ela veio? E por que veio? E como ela se decepcionou? E como ela se decepcionou? Digo, por que ela teve esse sentimento? Será que sou eu de outra dimensão? Olha, eu não tenho religião, eu sou cristã, mas não frequento nenhum tipo de local religioso. Não sei como explicar isso. Muitos beijos, Aninha, faço parte da turma que ama o canal. E como você diz, fui!
Um beijo pra você, muito obrigada, menina. Isso é legal, quer dizer, interessante. O que parece... então, eles falam, né? Existe a teoria, sei lá, de que, né, existem muitos eus, né? Cada eu, muitos eus, não, muitos eus. Eu. Então, cada coisinha que a gente faz cria um coisa diferente ali, né? Um caminho diferente pra gente seguir a nossa vida. E todos existem, coexistem, né? Então, em alguma dimensão paralela, a moça não desenvolveu a depressão. Talvez tenha seguido algum outro caminho, tenha tido outras escolhas, sabe? Ou ter pego outras oportunidades, alguma coisa, né? Foi pra cá. Então, tem essa eu que veio pra cá, tem essa que veio pra cá. Agora, essa consciência tá aqui, mas tem outra consciência lá, em outro lugar. Eu não sei que eu estou aqui agora, essa minha consciência. Aí, de repente, eu acho que houve uma falha na Matrix, que uma viu a outra. E as duas têm consciência disso, que uma viu a outra. Porque a de lá, e ela sentiu que a outra sente, porque é ela. Então, a gente tá ligado, né? Porque sou eu, não é outra, sou eu. Só que do lado de lá. E de repente a gente tem essas conexões conosco, com nós mesmos, que talvez explique até algumas outras coisas, mas não vou entrar no assunto agora. Então, assim, ela se vendo numa melhor situação do lado de lá, falou, olha eu, né? Mas é a outra eu. E a de lá, vendo ela aqui, falou, gente... Ai, meu Deus, a gente sendo humilhado pela nossa própria versão do lado de lá. Que você fala, ai, desculpa, querida, não deu. É assim que tá indo do lado de cá. Vamos sentar, conversar. Me fala aí o que eu posso melhorar pra eu chegar assim, ficar parecida com você. Porque... Ai, Senhor. Mas e aí, você já teve uma experiência desse tipo? Porque assim, a gente tem aquelas experiências do doppelganger, né? Eu estava aqui e vi o meu irmão lá, mas o meu irmão estava aqui. Então eu vi um doppelganger do meu irmão, né? Um outro dele. Agora é muito raro você se ver. Você vê o seu outro eu ali na sua frente, ainda mais um olhando pro outro, tendo a consciência um do outro. Tem relatos aqui. Se não me engano, tem um que não faz muito tempo, mas tem esse lance de você sentir o da outra pessoa. Mas eu não sei se ela tava dormindo, eu não lembro direito se era bem isso, mas tem esse negócio aí de você sentir o que a sua outra eu estava sentindo, sabe? E eu lembro de um relato onde as pessoas diziam que viam muito esse rapaz. Falaram, nossa, eu te vi naquele lugar. Aí vinha outra pessoa, eu te vi lá. E ele fala, cara, mas eu não tava lá. Tipo, nessas 3 vezes que alguém falou que me viu em tal lugar, eu não tava. Mas será que tem um outro eu? Outro de mim nesse lugar? Ou alguém muito parecido, sei lá? E aí ele resolveu passar nesse lugar. E quando ele passou, ele se viu ali. Ele falou, gente, não era parecido, era eu. Só que ele passou de carro assim e viu. Eu falei, mas gente, eu voltava o carro pra conversar. Né? Então, tem uns lances assim. Não sei. Se você tem uma história parecida, conta pra gente. Se tem uma opinião, uma teoria a respeito, escreve aqui nos comentários, sempre com respeito, por favor. Muito interessante. Gostei. E vamos para o próximo e último relato de hoje, que é este que também não tem título. E é da mesma pessoa do outro relato que também não tem título. Olá, sou fulana e estou aqui para mais um relato. Eu sou médium, minha mãe nunca acreditou muito. Na minha casa eu tenho uma irmã que tem mediunidade parecida com a minha. Eu sempre sonhei com muitas coisas e sempre vi muitas coisas. Mas depois que eu fiz 7 meses de gestação, parei de ver como antes. Já cheguei até a apanhar de espíritos. Do relato anterior, não é? Deixa eu ver que não tem título. Lá. Durante a madrugada, sentia que estavam
puxando minha rede, não sei o que lá, me batiam, é a mesma moça lá, tá vendo? Cheguei até a apanhar de espíritos. A última coisa que eu vi foi assim, eu tava dormindo na sala, pois não aguentava mais dormir no quarto, e justamente por apanhar, eu durmo na rede, e por me incomodar com a claridade, como ela contou no outro relato, eu sempre coloco um pano nos olhos para conseguir dormir melhor. Então, sempre que eu começava a dormir, eu via como se fossem flashes vindos do meu quarto. E sempre vem no meu pensamento, por mais que eu saiba que eu sou médium, sempre me pergunto se eu tô ficando doida por estar vendo. E eu vi 2 bolas de luz flutuando no meio do quarto. Uma com um tom mais amarelado e a outra com um tom mais azulado, sabe? Então eu resolvi me levantar e chamar essa minha irmã, que por mais que também seja médium, é medrosa. Tem medo dessas coisas. Então eu a acordei e disse: fulana, vem aqui, pra tu ver uma coisa. Só pra eu saber se eu tô ficando doida mesmo ou não. Aí ela, já com medo, falou: o que é? Eu não vou não, eu tô com medo. Aí eu falei: vamos, fulana, não é nada de assustador não, é só pra eu saber se eu tô ficando doida ou se tu vai ver também, é só uma luz. Então ela levantou e veio comigo. Quando saímos do quarto dela, tava tudo escuro. E eu pedi pra ela olhar pro meu quarto. Ah, tá. Aí ela, mesmo com medo, olhou e disse que não tava vendo nada, pois a coisa havia sumido. Mas sumiu mesmo? E eu pedi pra ela esperar mais um pouquinho. E as 2 bolas de luz voltaram a aparecer flutuando dentro do meu quarto. As 2 estavam lá, desceram pela parede e ficaram no meio do quarto paradas. Aí eu disse: tu tá vendo isso, fulana? E ela disse que sim, mas eu achei que ela tava mentindo. Achei que ela tinha dito que sim, só pra sair de lá logo. E eu perguntei o que ela tava vendo então. E aí ela descreveu as 2 bolas de luz. Então voltamos para o quarto, eu fiquei lá até ela dormir. E quando ela dormiu, eu fui para minha rede dormir como se nada tivesse acontecido. Parabéns, eu ia ficar lá com ela no quarto mesmo, não ia voltar não. Apesar de ser uma luz, né, mas não sei, gente. Então, para ela definir que as luzes vieram para o meio do quarto, então elas estavam ali num 3D. Porque a gente pode imaginar, era tipo luz de lanterna que bate na parede, que ela falou, desceram da parede. Sei lá, de repente você pensa em alguma fonte de luz, onde essas luzes refletem na parede, né? Mas não, elas desceram por ali e vieram para o meio do quarto. Então eu acredito que elas estavam aqui, ó, no 3D, entendeu? Bolas de luz, não flashes de luz refletidos na parede. Bolas de luz ali no meio do quarto. Tem vários relatos aqui no canal de bolas de luz, inclusive que aparecem de madrugada, inclusive que aparecem dentro do quarto de madrugada. O que é, eu não sei. Extraterrestre, anjo, orbes, espíritos antigos, ou não sei. O que são essas bolas de luz? Se alguém já viu alguma coisa, manda o relato pra gente, se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Ok? Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui. Tchau, tchau.